Esta é uma pergunta muito importante e muito pertinente para os dias de hoje. Ao ponto de que não é possível falar de Quinto Império sem falarmos de língua portuguesa e quase vice-versa. Quase. Mas, para responder à questão, é importante considerar que a língua portuguesa é um instrumento de comunicação tão válido como outras línguas, como o francês, o inglês, o mandarim, o alemão e por aí fora. O que é que Fernando Pessoa diz a este respeito da língua portuguesa? Que há 3 pontos essenciais. Em primeiro lugar, é uma língua gramaticalmente rica. Em segundo lugar, possui personalidade de género literário. Em terceiro lugar, tem um número de pessoas, tanto geograficamente espalhadas pelo mundo, que a falam inicialmente. Tudo isto, todos estes pontos são importantes, mas estes pontos não se diferenciam das outras línguas. Todas as outras línguas têm, no fundo, estes pontos que nós assinalamos aqui. Portanto, a língua portuguesa não tem um estatuto diferente dos outros, não tem uma carga diferente dos outros. A língua portuguesa não é uma língua messiânica, não tem um estatuto diferente das outras línguas. Isso é importante também ficar muito assente. A língua portuguesa é um instrumento de comunicação tão válido e tão rico como a maior parte das línguas que estão no mundo. Esse é o ponto fundamental. Agora, o que é importante verificar é aquilo que Agostinho da Silva nos indicou, que é precisamente a mensagem que poderá existir na língua portuguesa. Ou seja, devemos olhar para a língua portuguesa não só pelo seu caráter formal e estético, mas sim por aquilo que representa ou por aquilo que contém a língua portuguesa. E esse é um ponto que nós iremos trabalhar mais adiante. Mas, no fundo, a pergunta que nos é imposta é precisamente esta: qual é a mensagem da língua portuguesa? Ou melhor, qual é a visão do mundo que tem a língua portuguesa? Tal como a língua francesa tem uma determinada visão do mundo, e o inglês, e o mandarim, e por aí fora. E esse é o ponto que nós devemos estudar e analisar cuidadosamente. Por outro lado, nós temos que também ter muito cuidado, porque, tal como Eduardo Lourenço nos indicou, nós, portugueses e Portugal, associamos muito o destino da nossa cultura ao destino da nossa língua. Esse é um dos grandes problemas dos portugueses e foi assinalado por Eduardo Lourenço. Nunca houve uma nação que associou o destino da sua cultura ao destino da sua língua. E nós, portugueses, temos grandes dificuldades em separar as águas. Porque associamos, no fundo, que a nossa missão no mundo está associada também à língua portuguesa. Se calhar tem a ver com aquilo que Fernando Pessoa nos disse. Enfim, mas temos grandes dificuldades em nos separar disso. E, portanto, tem que haver aqui um trabalho da nossa parte de considerarmos que já não somos os proprietários da língua portuguesa. Já não somos os donos da língua portuguesa. E que há formas de falar a língua portuguesa espalhadas no mundo que são diferentes, com palavras diferentes, da língua portuguesa original. E, portanto, tem que haver também um trabalho de desterritorialização mental da língua portuguesa. E, portanto, isso é muito difícil para nós portugueses. Há várias perspectivas, há vários pensamentos, há várias visões do mundo, há várias epistemologias que nós temos que compreender. E só quando compreendermos essas epistemologias é que podemos pensar num quinto império cultural que falou Fernando Pessoa, ou o Padre António Vieira, ou que nos falou também Agostinho da Silva. Eu acho sinceramente que esta pergunta é tão pertinente. Acho que há tantas pessoas que fazem esta pergunta e que não obtêm uma resposta satisfatória que eu vou tentar ir ao encontro das vossas maiores expectativas. E podemos começar pelo Estado Novo de Salazar. Como vocês sabem, o Estado Novo de Salazar ainda é um acontecimento relativamente recente na maioria dos corações portugueses. Portanto, nós sabemos, hoje em dia, que o Estado Novo de Salazar se apropriou indevidamente de slogans, de máximas e de frases de pensadores portugueses que foram desenvolvidas ao longo dos séculos e que foram aplicadas, no fundo, nas suas campanhas ultramarinas e também em território nacional. Por exemplo, um desses slogans foi: Portugal e os portugueses têm uma missão divina a cumprir no mundo, que é de levar a mensagem cristã para outros povos e também um contrato civilizacional com os costumes e comportamentos portugueses para com esses povos.
Nós sabemos exatamente o que é que aconteceu, portanto, na campanha ultramarina do Estado Novo, que conduziu a catástrofes internacionais, e também conhecemos bem a opressão que aconteceu em território nacional. E por isso mesmo, quando nós falamos de Quinto Império, estamos a falar de um termo dúbio, mesmo para os corações portugueses, que preferem não falar sobre ele. Ao mesmo tempo, e com maior certeza ainda, o Quinto Império é um termo quase neocolonialista para com outros povos que foram outrora subjugados. Por isso é que o Quinto Império é um termo dúbio na arena internacional e também é um termo que se prefere não se abordar. Por isso é que não se fala nos meios, não é divulgado nos meios de comunicação social, não é divulgado nas escolas, nem nas universidades. Qual é agora o grande desafio? É compreendermos a era em que vivemos. Qual é a era em que vivemos? É uma era pós-colonial. É uma era em que os outros povos, outrora subalternos e colonizados, começam a ter a sua própria voz. Começam a ter o seu pensamento próprio. É uma era em que surgem sociedades multiculturais e interculturais. É uma sociedade à escala global. É uma sociedade informatizada, é uma sociedade que inova cientificamente todos os dias e altamente tecnológica. Portanto, este é, no fundo, o mundo que nós temos. Agora, de que forma é que o Quinto Império se pode adaptar a este novo mundo? Adaptando-se também a uma nova linguagem. Portanto, desenvolvendo também novos termos, nova terminologia, novos conceitos.